Nós temos, para o ano que vem, já é ano que vem, uma escolha para fazer para presidente, uma outra para fazer para governador de São Paulo. Nossa, não dá nem folga, né, pra gente? Uma outra ou duas para fazer, duas para o Senado. Duas para o Senado. Duas para o Senado. Verdade. E nós temos o cargo de deputado federal e o cargo de deputado estadual, que a gente espera que pelo menos um deputado federal, Limeira, faça, e um deputado estadual, Sim, Sim. Limeira, necessário. faça também. Nós temos um presidente inelegível e um outro com 80 anos de idade. Então, Não sei se o os Lula... cenários possíveis, com Lula e Bolsonaro, só com o Lula sem o Bolsonaro, só com o Bolsonaro sem o Lula. Eu desejo que essa polarização se encerre no próximo ano. Isso é muito ruim para o Brasil. Porque você ficar entre dois candidatos é até ok, mas o que aconteceu com o Brasil, com Lula e Bolsonaro... Não, foi um inferno. Péssimo para nós. É péssimo. Porque é tudo muito extremo. Ah, eu gosto do Bolsonaro, então você odeia o Lula. Ah, eu gosto do Lula, então você odeia o Bolsonaro. Famílias que brigaram até hoje, né? E a visão da política, esse extremismo desnecessário. Então, eu desejo que essa polarização se encerre. Eu não sei se ainda será possível, mas é o desejo do meu coração e espero que apareça aí uma terceira via, digamos assim, ou que nem tenha essas duas vias, né, Lula e Bolsonaro, para que a gente então consiga escolher alguém baseado mais na técnica, porque o Lula ainda acredito que está fazendo um governo melhor do que o anterior, mesmo com todos os seus percalços. E acredito que o terreno estará um pouquinho melhor um próximo presidente que vai ainda ter muito trabalho para fazer uma boa gestão, para colocar as coisas no lugar, para que de fato a gente consiga novamente ter um pouco mais de alegria. Lula voltou a trabalhar hoje, depois do... E ele tirou as férias do Haddad, Saúde. você viu? O Haddad também estava com a mulher Ele cortou. cuidando da saúde, não é? E voltaram Lula e Haddad. O Lula cortou, chamou o Haddad... Olha só, Lula cancela férias de Haddad em meio à disparada do dólar, né? E pressão por novos cortes de gastos. Então, O que eu não queria... Haddad volta. Pessoalmente, o que eu não queria ver de novo é a Anhanguera parada, Caio, nossa. as pessoas protestando em qualquer Sim. lugar. Não é que eu seja contra o protesto, eu acho legítimo. Mas aquele protesto cheio de... Claro que é um protesto, por ser protesto, cheio de indignação. Mas de inconformismo, né? Aquelas pessoas querendo medidas extremas em algum momento. Aquilo não faz bem para ninguém, não faz bem para as famílias, não faz bem para as pessoas, não faz bem para as cidades, não faz bem para o país. Então eu queria que o processo, eu torço realmente para que seja um processo mais tranquilo. Eu também torço e repito aqui, que não seja polarizado. Eu sei que vai ser muito difícil Acho ainda muito difícil que não seja. a gente fugir desses extremismos, mas é o que a gente tem que lutar, para que não tenha novamente essa polarização. Como você disse, não é o protesto em si, É o jeito, né? mas A da forma maneira, a forma e o que está pedindo nesse protesto, como a gente pôde observar desde o 8 de janeiro, a Anhanguera e afins, a questão da democracia. As pessoas inconformadas que um candidato foi eleito, né, e contrariando boa parte da população, e aí lutar por algo que a gente lutou tanto para conquistar, que é o básico, que é a democracia. E você na eleição do ano que vem? Sendo a mulher mais votada de Limeira, sendo a vereadora mais votada em Limeira. É uma candidata a deputada ou isso ainda está longe do seu escopo, do seu radar? Não tive tempo de pensar sobre isso, porque as pessoas estão me questionando muito, né, por ser a vereadora mais votada. Muitas pessoas entenderam que eu seria a presidente da Câmara, enfim. Mas eu sou muito honesta em dizer que a ficha nesse sentido da quantidade de votos e do que isso representa ainda não caiu. Eu continuo trabalhando da mesma forma e estou ansiosa agora para a volta das sessões na Câmara, né, encerrar aí esse período de recesso, apesar que a gente continua trabalhando, e para poder pautar os meus projetos, e se acontecer alguma coisa nesse período, vai ser de forma muito natural, né? Se a proteção animal achar que é interessante eu ser candidata
para poder elevar ainda mais o nome da causa animal, enfim, se o partido achar, a gente vai conversar. Mas, de momento, eu só penso em continuar trabalhando, porque eu tenho muitas coisas, até polêmicas, para pautar a pedido da causa animal. Então, não é momento de eu pensar em eleição, é momento de pensar apenas em trabalho. Não que não seria interessante, não vou ser hipócrita aqui, né? A gente aproveitar no bom sentido a votação que eu tive, né, para colocar meu nome à disposição para continuar trabalhando. Mas uma eleição, ela demanda muito tempo, né, e muito planejamento. Eu não sei se eu terei condições para isso, né, mas eu quero que Limeira tenha, sim, continue com deputado federal e que tenha um deputado estadual. É importantíssimo. Tati, eu ouvi dizer que você deve indicar pelo menos um nome para a Secretaria do Meio Ambiente, que vai haver um desmembramento, né, entre agricultura e meio ambiente. Tem fundamento essa informação? O que eu sugeri pro Murilo, pro prefeito, é que me ouça, né, justamente por conta da causa animal. E que é importante, na Secretaria de Meio Ambiente, também colocar o nome de Bem-Estar Animal. Secretaria de Meio Ambiente e Bem-Estar Animal. Não precisa criar uma Secretaria de Bem-Estar Animal. Ah, você fez esse pedido? Alguns municípios, eles vêm criando Secretaria de Bem-Estar Animal, mas eu acho que com relação a custos, né, não é o momento, mas dá para a gente colocar o nome de Bem-Estar Animal numa secretaria já existente e dar maior foco, então, para a causa dos animais. Quais pautas polêmicas você pretende colocar? Você citou aí, que não deu para fazer na primeira. Carroça e charrete. Estão me cobrando muito uma regulação. Proibir? Não tem como proibir. Não tem como eu fazer politicagem mesmo que o meu coração quisesse proibir. As carroças e as charretes são veículos de tração animal, né, reconhecidas pelo Código de Trânsito Nacional. O que os municípios podem e devem fazer é a regulamentação, coisa que no nosso município não tem. Ou seja, cadastrar quem usa porventura para passeio, até para trabalho, isso tem pouco. Tá? Mas, porventura, quem usa tem exatamente isso. Eu vejo tão pouca carroça por aí. Tem que estar regularizada, tem que ter placa, tem que ter todo uma regulamentação, então, desse veículo de tração animal, né? As charretes com som alto, o pessoal reclama muito, tem que ter horário, tem que estar organizado. Por mais que eu, Tatiane, seja contra, eu sei que é muito difícil a questão da regulamentação. A proibição, o código não permite. O que eu luto é com que os deputados pautem isso no Congresso para que a gente proíba, pelo menos, as carroças. A capital de Minas, Belo Horizonte, conseguiu encerrar as carroças, né? Pelo menos está num planejamento em torno de 6 a 7 anos, eles vão conseguir zerar carroça de trabalho, né, na cidade. Então, dá para a gente copiar, né, e fazer isso aqui em Limeira. Tem o projeto que chama Cavalo de Lata, né, que são aquelas bicicletas e para os catadores, né, que porventura ainda usem, seja para entulho, seja para material, seja para qualquer outro trabalho. Então, dá para ir adaptando. Agora, eu preciso pautar. Eu já tenho alguns projetos quase prontos, né, para protocolar dessa regulamentação. Eu sei que eu vou encontrar dificuldades, porque eu encontrei... É polêmico, né? Eu encontrei dificuldades para pautar a proibição de cavalos soltos, né, que é algo que eu não consigo imaginar uma pessoa que seja favorável a estar no anel viário, acho que como vocês aqui também divulgaram, e um cavalo correndo no meio do anel viário. Isso e tem isso muito, né? Está com recorrência. É que normalmente são nas periferias. Então, agora eles estão indo para o anel viário, estão chegando no centro. Isso é natural que vai acontecer e vai aumentar cada dia mais. É muito comum, você vai lá no Primavera hoje, os cavalos estão comendo lixo. Você vai no Geada, na frente da casa da Roberta, por exemplo, até que usou a tribuna da Câmara, os cavalos estão comendo lixo, e não é só cavalo, é boi, vaca passeando na rua. E aquela rua Qual que é a origem desses animais? De onde eles vêm? De alguém. As pessoas, elas pegam, fazem um cercadinho ali. Fazem um cercadinho numa área verde pública e mantém esses animais de qualquer maneira, com carrapato, sem atendimento veterinário, usando uma área verde que não pode. Que finalidade a pessoa mantém esse cavalo?
Olha, normalmente é para lazer e entretenimento. Para trabalho são pouquíssimos. Por isso eu não me preocupo. E aquele senhorzinho humilde que essa pessoa vai se Ela resolver cuida. de maneira tão fácil que não vai ser esse o problema. Eu vejo que o problema são as pessoas que cavalgam com os animais e que deixam presos em áreas verdes simplesmente porque acham que gostam do animal, mas na verdade não gostam. Se gostassem, tratariam os animais de forma diferente. Mas essa lei foi aprovada dos cavalos? Solto, sim. Na verdade, o código já previa que não poderia fazer uso de área verde pública, mas ele não especificava praças, canteiros, ruas e afins, né? Então, eu consegui especificar e também o que eu julgo mais importante nessa lei é a microchipagem desses cavalos, para a gente conseguir identificar... Saber quem é o dono, né? O tutor, porque daí a gente consegue punir. Os cavalos que a gente encontra no anel viário, porventura em qualquer outro local, seja machucado, seja bem, correndo, passa o leitor de microchip, essa é a ideia. Então, você identifica o tutor, ele vai ser responsabilizado por aquilo. Se acontece Mas deixa eu entender, a pessoa compra o cavalo porque quer andar de cavalo. Isso. E ela não tem onde deixar o cavalo. Ela mora Então, numa casa comum. Ela deixa numa área pública. Ela vai numa área pública, faz um cercadinho e coloca o animal lá. E num determinado momento ela enjoa do cavalo. Dá gasto, né? O cavalo é muito gasto. Não é só... A gente tem um cachorro em casa e você compra ração, etc. Eu já conversei com algumas pessoas que tratam seus animais bem, que tem cocheira, enfim. No mínimo, R$ 1.000, R$ 1.200 para você manter mensalmente um cavalo bem. Isso se ele não ficar doente, com básico. Então, essas pessoas não têm esse dinheiro. E quando o animal adoece, a primeira coisa que faz é abandonar. E aí, quem resgata? O setor de apreensão da prefeitura, ou seja, é gasto público de um animal que a pessoa quis adotar, quis comprar e não está cuidando. Então, é uma problemática que a gente tem que dialogar sobre animais de porte grande. Mas como é que fiscaliza, Tati? Olha, existe a fiscalização. Normalmente, os animais ficam fixos num local. Então, a fiscalização vai até esse local, tenta identificar o tutor dos animais. Quando não encontra, se o animal estiver em sofrimento, numa situação, enfim, grave, esse animal é levado para o setor de apreensão. Normalmente, eles voltam para Então, mas aí vai para o horto florestal. E, desculpa, é péssimo o local, você sabe, né, Tati? Tem sempre furto de animal ali. Sim, não sei como é que chama o... Setor de apreensão. De apreensão. Com relação... A segurança é péssima. Com relação ao cuidado dos animais, não. Só para deixar claro, às vezes, essas semanas, eu acho que o pessoal foi muito no horto, passou por lá pelo setor de apreensão e viu muitos cavalos pele e osso. São os resgatados. Não são os que são cuidados, né, pelo setor, né? Eles ficam lindos e maravilhosos, isso eu posso afirmar. Nunca tivemos problema com relação aos cuidados. Quanto tempo demora, em média, para esse cavalo se restabelecer? Aí depende. Já aconteceu de uma égua que a gente resgatou ali no Parque das Nações, ela ficou cerca de 6 a 8 meses para fechar uma ferida na coxa dela. E não fechava, era difícil fechar. Então depende. Quando é fratura, quando consegue fazer talo, uma cirurgia, aí muito mais, porque a gente está falando de um animal de grande porte, né? Não é um cão-gato que você imobiliza e que fica tudo bem mais rápido. O cavalo requer muito mais cuidado. E aí, dependendo da fratura, não tem como... Dependendo da fratura, inclusive, continuar. É indicado eutanásia. A gente já fez vários resgates que foi indicado eutanásia por conta do extremo sofrimento do animal. Foi atropelado e aí nessa hora o tutor some, né? Então, a ideia de microchipar é fazer a identificação. Então, essas pessoas, Caio, eles voltam lá no setor de apreensão e tomam um cavalo de volta. E pagam a multa e tomam de volta. Nisso de tomar de volta já está microchipado, então daí dá para identificar. Mas se essa pessoa voltar com esse animal para a área verde, aí ela não tem mais direito de pegar o animal de volta, porque ela não tem um local adequado. Então, isso é para tentar educar as pessoas. E tem também trabalho de conscientização, blitz educativas, né, que a gente precisa também trabalhar com a educação, não só com a punição, mas com que essas pessoas que queiram ter cavalos, elas tenham consciência. Eu vou ter um cavalo que eu tenha condições de cuidar. Eu recebi muita reclamação na época que estava aquele surto da doença do carrapato. Tem um nome, né? Meu Deus, esqueci. Estava atrás ali da escola Caíque, estava cheio de carrapato. Então, a gente tem que se preocupar com isso também, a febre maculosa. Febre maculosa. Estava cheio de carrapato atrás da escola Caíque, porque os cavalos ficam em todas as áreas.
Então, não é só a questão... Eu sei que eu sou da causa animal, me preocupo, digamos assim, com prioridade com os animais, mas não é só com isso. Eu não quero que o outro menino de 15, 16 anos, no Belinhometo, em cima de um cavalo, tenha um traumatismo craniano e quase perca a vida por conta disso. Né? Eu não quero que uma criança, porventura, esteja dentro da escola, pegue um carrapato, porque atrás da escola está cheio de cavalos. E não quero que o animal sofra também. Então, é questão de saúde pública também. Ô, Tati, a Roberta cumprimenta a Nani, a Tati. Feliz de ver a Tati aí no programa. Muita gente aqui na minha região cria cavalos para fazer negócio com cavalo, para fazer rolo com cavalo. Olha que interessante isso. Então, eles mantêm uma égua para procriar e vendem. E vão, a égua, eu não sei faz dinheiro, vai fazendo dinheiro. Que frequência a égua fica prenha, né? Mas eles vão fazendo negócios com esses cavalos. Aí tem uma outra observação interessante aqui da Rose, que diz o seguinte: na Avenida Carlos Zacarias sempre tem cavalos. Eu moro ali. E tem vídeos e fotos, inclusive. Uma avenida movimentada com ônibus. Cavalos são usados em carregamento de entulho. Eu te vejo pouco, que eu moro ali no Soara das Dores. Eu te vejo pouco carroça, confesso a vocês, mas é claro que tem, né? O que eu vejo muito é cavalo solto e pessoas em cima do cavalo quando eles estão com as pessoas, né? Mas na Carlos Zacarias realmente é gravíssimo. Desde lá do cemitério, descendo, até lá embaixo na Ari Levi, ali tá cheio de cavalos e sempre caminhando, então ali tem que tomar muito cuidado. 1h26. Tati, tem uma colocação aqui da Márcia Freitas, mais uma demanda para a vereadora. Tati, dá uma passada na creche José Eduardo. Ela está lotada de gatos, sem condições. Qual o bairro? De usar a areia. José Eduardo. Ela coloca aqui, M para todo lado, um cheiro insuportável. Márcia, por favor, ela diz que ligou nas zoonoses, não podem fazer nada, ela mora na Vila Queiroz. Só confirma, por favor, Márcia, o endereço da creche. Nós vamos passar aqui a Tati Lopes para que ela possa verificar. Mas como que a zoonoses verificar. não pode fazer nada, né? Será, né? É que, na verdade, deixa eu tentar explicar para vocês com relação à colônia de gatos. Não é que não pode fazer nada, é o Departamento de Proteção e Bem-Estar Animal. Zoonose só cuida de zoonoses, né? Então, de doenças, né? Isso, nesse caso é o animal, bem-estar, né? Colônias de gatos, elas se iniciam com abandono. Então, alguém lá atrás abandonou 1 ou 2 filhotes e esses animais ficaram sem aproximação do humano e eles ficam extremamente ariscos e, em sua maioria, até feral, né? Eles ficam oncinhas, vamos colocar assim para as pessoas entenderem. E aí perde-se o controle, porque a pessoa vai vendo 1, 2, 3 gatos, não pede ajuda, isso vai se aumentando. E eles vão procriando, Eles vão procriando e vira-se uma colônia, que é um grupo de gatos, um grupo de felinos que ficam num determinado local. É muito difícil fazer o resgate, não é simplesmente chegar lá com um monte de caixa de transporte, colocar e levar esses animais para castrar e devolver. Não é isso. Existe todo um trabalho, a gente tem que montar a gatoeira. A maioria desses gatos demoram meses para conseguir fazer o resgate. Teve uma gata, só para exemplificar aqui para vocês, perto de casa, que ela vivia em colônia, foi quase 2 anos para conseguir pegar ela. Ela era a matriarca, foi a primeira, acho que abandonada ali. Ela tinha cria após todo o cio. Nós demoramos, eu com a minha mãe e mais algumas vizinhas, quase 2 anos para fazer o resgate dela. Então, não é chegar, montar uma gatoeira e vai achar que está tudo resolvido. Não tem equipe de resgate no bem-estar animal da prefeitura. Eu faço esse tipo de trabalho, mas é de forma voluntária. Mas você pega seu carro e vai? Eu não tenho carro. Numa gatoeira, o que vai para atrair o gato? A gatoeira, para quem não conhece, é como se for... É uma armadilha do bem, né? Não é como uma ratoeira que mata o rato. Não. Então, ela tem uma espécie de rampinha. Então, você coloca o sachê, uma carne, um petisco que agrade o gato, faz um pequeno caminho e tem uma cordinha. Então, você encaixa. Quando o gato entra e coloca a mão nessa rampinha, né, a patinha, enfim, a boca, vai desarmar. Então, cai essa portinha e o gato fica preso dentro dessa gaiola.
né? A gente pega essa gaiola, leva para a clínica, castra, cuida e quando é colônia tem que devolver. Porque o que acontece também é que é muita informação. Quando você resgata, porventura a gente consegue, vamos lá, chegar numa escola, numa colônia de gatos e achar que a pessoa acha que a gente vai tirar todos os gatos de lá e vai resolver. Não, tem algo que chama efeito vácuo. Se você tira todos os gatos daquela colônia, ele vai abrir espaço para um outro gato entrar ali e fazer uma nova colônia. Então é bom que a gente mantenha as colônias controladas, castrados, para evitar que novos animais se acheguem ali. Então, o que a gente orienta em creche? Além da prefeitura precisar fazer a contenção, colocar telas de proteção e afins para os animais não entrarem, por exemplo, na areia das crianças, é controlar essa colônia com a castração, com a vacinação e monitorar. É isso que é o indicado. Né? Só que a gente não consegue chegar nessa colônia de gatos e resolver do dia para a noite. É impossível, são gatos muito ariscos e eles têm horários. Você não vai chegar lá nesse horário e você vai encontrar uma colônia de gato. Normalmente é no final da tarde, para a noite, de madrugada. Então, eu faço esse trabalho de resgate de animais. Só que eu já tenho a colônia do meu bairro, que já são uns 30 gatos. Normalmente tem as cuidadoras, né? As protetoras que alimentam. Não, eu digo, quando eles estão soltos por aí. Aí eles caçam, né? Eles caçam. Não vou falar para vocês que se viram, porque dentro da cidade é difícil um animal que não é selvagem se virar. Né? Eles têm um tempo de vida curto. Eles não vivem 10 anos, eles vivem 2, 3 em situação de rua, ainda mais quando não é castrado. São atropelados, envenenados, que é um crime. Né? Então, as pessoas às vezes demonizam os gatos de colônia porque não conhecem a origem, né? E o que eles sofrem. Eles não queriam estar nesse mundo. Né? Acredito que nenhum animal gostaria de nascer para sofrer. Então, eles são aí uma consequência da irresponsabilidade humana. De um dia de alguém que teve um gato, deixou para a rua, se perdeu o gato ou simplesmente abandonou. Por isso que quando eu resgato um gato e dou, eu só dou para casa que não tem acesso à rua. Porque as pessoas têm mania de criar gato, de ter gato em casa e deixar para a rua, não castrar o macho. E aí cria-se Mas essa história de que é a natureza do gato, que ele vai sair de qualquer forma, ele vai ficar dando volta e depois ele volta no fim do dia, por exemplo. Ele gostaria de fazer isso. E no mundo ideal, a gente poderia deixar os gatos e os cães soltos. Os cachorros também adoram passear. Só que diferente dos cachorros, os gatos pulam muro. O cachorro não consegue pular. Via de regra, o cachorro só sai se você abrir o portão. Então, é a única diferença. Os cachorros também adoram passear. Tem cachorro que odeia andar de Mas os gatos voltam, né? E os cachorros nem sempre. Voltam. Quem tem mania de deixar o cachorro dar voltinha, normalmente... O cachorro volta. Volta. É que não é indicado porque a gente não vive no mundo ideal. Ele pode ser atropelado, né? Tem várias situações. Tem várias situações, mas na tutela responsável no mundo que a gente tem hoje, tem que manter dentro de casa. Os meus gatos não saem, minha casa é toda telada. Os primeiros gatos que apareceram em casa, eu não saí para adotar, apareceram lá. Quando eu percebi que eu não era gateira, eu não tinha experiência, quando eu percebi que os gatos pulavam o muro e que ficavam um bom tempo fora de casa, eles apareceram lá. Mesmo assim, aí eu falei, não, eu vou adotar esses gatos, eles são meus. E eu comecei a telar meu quintal. Hoje é 100% telado. Hoje não, já faz muito tempo. Então, isso tem a ver com a tutela responsável. Se você não se incomodar em contar como é isso, essa tela, ela vai até uma certa altura depois do muro ou ela fecha, inclusive, com o telhado? Tem várias opções, depende ali do layout da casa. Normalmente, tem empresas que fazem essas telas de proteção, igual de apartamento, e aí você pode colocar do muro até debaixo do telhado. No meu caso, como eu tenho um telhadinho, então uma parte já ficou fechada e uma outra que eu tinha o sonho de que os meus gatos subissem no telhado, protegidos, então eu pedi para o meu irmão, que é serralheiro, fazer uma tela especial. Mas você tem um deck para os gatos, como se fosse isso. Então, eu tenho um telhado para os gatos que eles ficam protegidos. Ficam olhando os passarinhos, ficam olhando os vizinhos, mas estão protegidos, né? E eles não pulam de jeito nenhum. Não tem possibilidade. Tem uma altura que eles não conseguem pular. Não, é fechado mesmo. Não, é fechado mesmo, de cima. Não é só dos lados, é em cima. Vou te mostrar aqui umas fotos. E deixa eu te perguntar uma coisa, se você quiser falar. Quantos gatos você tem de verdade? Eu mando. Quantos gatos eu tenho?
Porque tem muita lenda em torno, diz que você tem mais de 100 Não, e gatos. todos têm nomes, Caio não tenho Bortolã. mais de 100, não. Bem que eu gostaria. Se eu ficasse com todos os que eu resgato, com certeza eu teria milhares. Mas não, mais de 100 não. Tenho 50 e pouco. Eu tenho muito gato idoso que acabou falecendo, infelizmente. 50 e poucos gatos. Tenho. E todos têm nome, não é, tá? Todos são meus filhos. Não... Minha Você não vai pedir para ela falar os 50 nomes, né, Caio? A minha mãe Ao tá- vivo. A Não, minha 50 nomes não, mas alguns. Vamos lá, vou falar os nomes da Bíblia. Ezequias, Jó, Aliás, Jó, só fazendo um paralelo, fez parte do discurso da PAC, né? Foi. De posse. Foi. Eu tenho... Deixa eu pegar as fotos aqui. Eu tinha a Gatusta, que foi a primeira, né? Eu tenho alguns nomes engraçados. E todos se dão bem, Tati? Ou... Então, às vezes eles dão uns tapinhos na cara do outro, mas faz parte, sabe? Faz parte. Eles... E todos são castrados. Todos são castrados, todos. Eu tô pegando umas fotos antigas aqui rapidinho só para mandar para Nani, mas então a tutela responsável, ela tem a ver com a proteção desses animais, né? A gente não pode Mas você falou que você não tem carro. E como é que você faz esse trabalho aí? Você chama eu seus tenho amigos, as suas doidas amigas? igual- As doidas. Chama. Olha lá, a gente briga. As doidas dos gatos, né? É o isso. pessoal me chama de a louca dos gatos, né? E eu levo numa boa. Tem que levar numa boa mesmo. Porque tem uma forma carinhosa, às vezes. Não, né? mas eu não ligo, hein? Cachorro você não tem nenhum. Tenho dois, eu tenho o Leandro e o velho. E eles, Velho. e eles convivem bem? Ah, os gatos mandam, né? É. Os gatos mandam. Eu tenho Salomão, eu tenho a Mili, eu tenho a... É que tem uns nomes engraçados. Eu tenho hipotenusa, tenho hipotenusa. Enfim, tem muitos. E como é que você faz, em termos práticos, para cuidar desses gatos todos? É eu com a minha mãe só, que as pessoas às vezes não entendem que me cobram resgate, elas pensam que eu tenho uma chácara, um local para deixar esses gatos, ou tenho uma gaiola para deixar esses animais. Não, eles ficam na minha casa, eles dormem comigo, né? Eles dormem comigo. Então, sou eu com a minha mãe, que a gente cuida da limpeza da casa, limpar a caixa de areia 2, 3 vezes por dia, levar no veterinário, e o gasto de ração chega a 2.500, 3.000 por mês, fora veterinário. Caramba! É Mas muito gasto. essa coisa, eles dormem com você, quer dizer que eles dormem dentro do quarto. É a casa deles. Então você coloca Não peguei a 50 mesma. gatos num quarto só? Tá? Não. Tem gato que não entra dentro de casa. Por exemplo, o Bravura, que é um gato mais recente que eu resgatei. Ele é arisco, né? Ele não é um gato que vem com a gente. A Escamosa é uma gata que eu resgatei da rua. Ela veio assim, cheia de problemas. Ela tá bem agora, foi castrada. Ela não entra dentro de casa. Eu tenho, por exemplo, a Lilica, que é uma gata que ela olha pra gente, ela quer carinho, mas ela tem muito medo por tudo que ela sofreu. Então, ela só fica no quintal. Eu tenho a Onça, né, que é a Luna, que é uma gata que, nossa, teve uma história muito triste, que eu resgatei ela fez 4 anos em outubro. Ela é muito medrosa. Quando eu forço um pouquinho, eu consigo fazer carinho, mas ela é uma gata muito medrosa, ela não entra dentro de E casa. quando eles tretam, quando eles brigam? Ah, mas são uns tapinhas, que Só, nem né? o Ló anda brigando muito com o mais recente que eu resgatei, que tá meio sem nome, eu tô chamando ele de Terezinho, porque eu resgatei da rua Santa Terezinha, mas ainda tá sem nome. Eles de vez em quando se olham e dão uns tapinha, mas é tranquilo, não é nada terrível, não. O Rafa tá pronto? Olha, agora lá. entendi. Essa é a Benedita Ah e lá. a Gatusta, minhas filhas. Ai, que fofa. Tem muito mais foto aqui, mas... Então, esse aí é o deck deles. Para É onde eles é não tudo- poderem sair. tá tudo vendo? pelado. É um cômodozinho, um puxadinho, Aham. baixinho, né? E aí, o meu irmão, que é serralheiro, fez essa armação em cima, que era o meu sonho. E aí você e a sua mãe que cuidam. Eu e Alimentam os eu e gatos. ela. O bom, assim, de gato é que não precisa ficar dando tanto banho, né, Tati? Não, banho nunca demos. Não precisa dar banho em gato, né? Não é orientado dar banho em gatos. Eu não sou veterinária, mas não é Não recomendado. Esses que estavam no telhado chamam como? Ali era a Gatusta e a Benedita. Infelizmente, elas já se foram. Elas não estão mais Ai. aqui. Aí, do outro lado, eu tenho várias prateleiras, né? Para eles ficarem. Então, a gente fala que é gatificar, né? O quintal.
Nós estamos de volta com a Tati Lopes nessa primeira segunda útil do ano, falando dos nossos animaizinhos, né? Falando do meu cachorro, a Tati contando dos 50 e poucos que ela tem. E eu acho que tem uma pergunta importante a fazer, Tati, que é a pauta do prefeito Murilo Félix. Principalmente o Hospital Regional para Pets, Sim. que foi uma pauta importantíssima da campanha, né? Sim. Além dessa questão do cemitério para pets. Isso vai sair? Quanto tempo demora? Qual vai ser a sua participação nisso? Porque você é uma liderança da causa animal, tanto quanto o Murilo também é. Sim. Tem espaço para duas lideranças da causa animal conviverem juntas e trabalharem juntas? Tem, sim. Eu conheço o Murilo já faz algum tempo, nos afastamos por questões políticas, mas a gente sempre se entendeu, sempre se respeitou muito bem. Então, a pauta do hospital veterinário, ela já estava sendo tratada por mim, junto ao deputado estadual Rafael Saraiva, que vai trazer recursos para Limeira, para o hospital veterinário, então eu já tinha essa tratativa com o Mário Botion, a gente já estava vendo um espaço, enfim, já estava caminhando, mesmo que lentamente. Agora, com o Murilo prefeito, que é uma pauta também dele, a gente está conversando sim, e o hospital com toda certeza vai sair. O Murilo, ele tem essa pauta que é a causa animal. O hospital foi falado durante a campanha, tanto por ele quanto por mim. Eu venho falando também há muito tempo, desde que eu fui eleita. Eu falo do meu PET, que era um projeto do governo do estado, que infelizmente por hora se encerrou, né? Essa era a minha maior luta para que o governo do estado investisse em Limeira. Não consegui. Naquela época eu estava sozinha, mas agora com o Murilo eleito prefeito, com certeza nós teremos hospital veterinário. Obviamente que não é do dia para a noite, o Murilo, né, assumiu agora, está reorganizando a casa, vai verificar os recursos, mas o hospital vai sair. Acredito que para 2026 a gente já tenha aí, talvez até ele pronto até o final do ano. Olha, que boa notícia, né? E com relação a cemitério, é uma pauta também que me cobram. Vou ser bem honesta para vocês. Se a prefeitura ela investir num cemitério neste momento, ela vai usar recursos que poderiam salvar vidas. Eu tenho muito apreço com o corpinho do animal. As pessoas que me conhecem sabem. Mas a gente tem que dar prioridades nesse momento. Então, o que eu gostaria? Que a iniciativa privada investisse num cemitério em Limeira, tá? Ela poderia fazer da mesma maneira que faz com os humanos, né? Para não ser também um valor tão caro para que todo mundo tenha acesso. Que tenha preços populares, que sejam covas coletivas, que tenha também a possibilidade de cremar, mas que seja tudo em Limeira, porque... Ô, Tati, tem gente que enterra o cachorrinho ou o gatinho no fundo do quintal de casa? deve ter ainda, né? Acho que é meio que cultural isso, né? O que é orientado é ligar para a Tecipar, ela faz a recolha do corpinho do animal e é levado para o aterro. As pessoas têm a visão que o aterro, por ser de lixo, seja um local aterrorizante. Eu visitei o aterro, os animais eles são enterrados ali embaixo, onde tem alguns coqueiros, é um local assim... olhando até calmo, não tem nada de horroroso. É que a gente fala aterro, né? Dá essa repulsa, mas assim, né? é uma vala onde os animais, os corpinhos vão sendo colocados diariamente. Quando acaba o espaço dessa vala, vai se colocando mais terra e vai colocando em cima do... Então, uma cova coletiva, mas não é nada horrível, não é feio. Ninguém joga e soca o animal, não. É colocado lá e vai colocando terra. Então, eu acredito que o cemitério deve ser... Gente que joga no lixo, isso acontece, não? Eu não sei se no lixo... Mas joga em terreno, né? Mas Isso em joga. terreno joga. Tem gente que, né? A pessoa que não tem apreço pelo animal, ela vai lá, coloca no canteiro central ali da avenida, vai de noite, coloca na área verde. Isso o pessoal faz. Mas como eu moro em periferia, você sabe que diminuiu bastante, viu? Com relação a corpos de animais. Talvez justamente porque a Tecipar, ela consegue fazer essa coleta sem grandes reclamações. Você liga no período da manhã à tarde, todo dia eles saem para coletar. A não ser que tenha, talvez, aconteça um grande número de animais que eles vão atrasar um dia. Mas Tati, não há eu tenho visto problemas. menos, não sei se é uma impressão minha, cães mortos nas estradas. Pelo menos aqui da região. É porque... Eu via com mais frequência, eles iam atravessar a pista e eram atropelados, né? Então, justamente porque as pessoas que têm seus animais não mantêm dentro de casa, deixam dar voltinhas. Eu moro no Senhora das Dores. Quem mora mais próximo da Limeira Iracemápolis, se abre o portão,
é facinho para o animal atravessar e vir a óbito. Então, as pessoas têm que tomar cuidado. Ali é difícil a gente falar no controle da velocidade dos motoristas, porque ele está numa via, ele não, né? Quando passa pela parte urbana, a gente sabe que tem um limite de velocidade, mas é difícil. Às vezes você já está saindo ali da via urbana, indo para Iracemápolis, por exemplo, você diminui a velocidade. Não tem como. É muito difícil, então os animais acabam pagando com a vida, por conta da irresponsabilidade. Agora, claro que porventura um animal pode escapar e acontecer um acidente que ninguém, digamos assim, tem culpa. Mas, no geral, é fruto da irresponsabilidade das pessoas que deixam esses animais darem voltinhas. Não pode, vai passear com o cachorro só com coleira, com guia. Né? Vai abrir o portão para entrar, para sair, mantém o animal num corredor, né, dentro de casa, na hora que fecha o portão, solta. Não pode deixar o animal dar voltinhas. Então, hospital veterinário vai ter. Vai. Cemitério para pets, talvez demore mais. Eu não conversei com o prefeito sobre cemitério. Esse é um tema que a gente ainda não conversou, eu e ele. Mas eu tenho essa opinião. Acho que a gente tem que incentivar a iniciativa privada a fazer esse cemitério, que ter condições as pessoas mais humildes também a terem uma opção de enterrar seu animal ali, mesmo que seja numa cova coletiva. Eu sou dessa opinião. Se a gente for investir dinheiro público num cemitério, a gente precisa salvar vidas, né? Como eu disse aqui, eu tenho muito apreço pelo corpinho dos animais e também tem a questão sanitária, a questão de meio ambiente, de saúde pública.